Então, também acontece algo parecido quando estamos falando sobre um equilíbrio estático. Também a somatória das forças é nula, né? É igual a zero. Porém, há uma outra grandeza presente. E essa outra grandeza nós chamamos de torque. Ela pode ser chamada de torque, pode ser também chamada de momento da força. São essas duas opções que nós temos. Alguém falou... nós estamos... Deixe-me ver aqui. É a frente 2. É a frente 2, página... número... Não, perdão. É a frente 3, página número 74. Eu deixei esse módulo para depois, para agora, porque uma parte do conhecimento que nós precisamos para resolver esse módulo, nós ainda não tínhamos feito na frente 1. Então, nós fizemos as coisas posteriores aqui na frente 3, né? E deixamos para agora, para lidar com essa parte de dinâmica do corpo extenso, né? Ou estática também do corpo extenso. Então, nós temos aqui uma outra grandeza que agora, nesse momento, é nova, chamada torque. Tá? O que é esse torque, ou esse momento da força? Esse momento da força, ele é uma espécie de força distribuída ao longo de um giro. Nós damos para ele o seguinte símbolo, tal. E o torque também é um vetor. E ele será igual à força aplicada num objeto vezes um raio R. Esse raio, frequentemente, ele é chamado de braço da alavanca, tá? Então, vou escrever aqui. O raio R também é chamado de braço de alavanca. Então, esse raio R que eu estou falando aqui também é chamado de braço de alavanca. Qual é a ideia envolvida aqui? A ideia é o seguinte: eu aplico uma força num objeto a partir de um certo raio do seu eixo de rotação. E essa força vai gerar um torque. E é esse torque que gira os objetos, tá? Então, por exemplo, vou mudar aqui de página. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto uma porta. As portas têm maçanetas as maçanetas normalmente se encontram o mais longe possível dos eixos de rotação da porta, onde ficam as dobradiças. Então aqui eu tenho a maçaneta, a porta, e isso daqui em azul é o eixo de rotação da porta. A maçaneta fica sempre o mais longe possível desse eixo, porque o que faz um objeto girar nunca é a força que você aplica sobre ele, é sempre o torque que você consegue produzir. Repare que uma certa força, quando aplicada para girar, no caso a porta, quanto maior esse raio, quanto maior essa distância, quanto maior esse braço de alavanca, mesmo que eu aplique uma força com um valor pequenininho, como eu estou falando de uma multiplicação, força vezes raio, né? Mesmo que a força não seja tão grande, se o raio for grande, eu consigo gerar muito torque.
E é esse torque que vai fazer com que a porta abra, gire, basicamente, abra ou feche, né? Tudo bem? Se eu tivesse, por exemplo, uma outra situação em que eu coloco a maçaneta aqui, ó, muito perto do eixo de rotação, o que que aconteceria? Para compensar esse raio pequeno, eu teria que fazer uma força muito grande para abrir a mesma porta, para girar a mesma porta, porque a porta vai girar sempre com um valor fixo de torque. Você vai poder escolher a força dependendo de qual ponto, qual a distância do eixo de rotação você consegue aplicar essa força, tá? Então é isso que gira uma porta. Aí, qual é a condição de equilíbrio, né? Aquela condição que nós já havíamos começado a comentar, né? A condição de equilíbrio que estamos comentando, a condição de equilíbrio estático é a seguinte, né? E aqui eu vou completar aquele assunto. A condição de equilíbrio estático diz que, além da somatória das forças ser nula sobre o corpo, se o equilíbrio for estático, a somatória dos torques sobre o corpo também é nula. E essa é a situação de equilíbrio estático. Além do objeto não estar se movendo, podemos dizer assim, ele também não vai poder girar, tá? E essa é a situação de equilíbrio estático que é ideal para, por exemplo, prédios, tá? O ideal é que um prédio esteja em equilíbrio estático, ou seja, que além dele não estar caindo, ele não esteja torcendo, girando, tá bom? E aí vamos fazer exercícios já. Uma pessoa segura uma esfera em sua mão com o antebraço formando um ângulo reto com o braço. O antebraço, né, essa parte entre o punho e o cotovelo, e o braço entre o ombro e o cotovelo, né? E aí a pessoa está segurando esse objeto formando um ângulo reto. Nós temos alguns músculos aí. Os músculos que fazem essa tração, né, que vão manter essa tração é o bíceps, tá? O conjunto funciona como um sistema de alavanca que está em equilíbrio estático, ou seja, não está girando e nem se movendo, basicamente isso, tá? Nesse sistema atuam forças F, exercidas pelo bíceps, P, exercidas pela esfera sobre a mão, né? FB, exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo, e PA, que é o peso do antebraço. Quando uma pessoa, ela faz, sabe, a pessoa é tipo bodybuilding, essas coisas, são pessoas que têm uma massa muscular muito grande. Porém, também elas têm por essa massa ser muito grande, existem também muitos esforços sobre o corpo da pessoa. Então, a pessoa que faz levantamento de peso e coisas do tipo, ela realmente consegue levantar massas muito grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela tem certos movimentos limitados, ela também tem certas dificuldades de fazer certos outros movimentos. Então, enquanto uma pessoa que é ginasta, por exemplo, consegue dar saltos e consegue fazer diversas acrobacias e coisas do tipo, uma pessoa que é muito grande, apesar de ser muito forte, não vai conseguir. Tanto porque o peso dela, a massa dela é muito grande para que ela consiga exercer, se suportar com facilidade, né? Para fazer certas acrobacias. Então, e aí aqui ele está falando até um caso mais simples, né? Sobre o que acontece quando você segura uma bola. E ele está falando o seguinte, ó, esquematizando o antebraço como uma barra reta, o diagrama de forças que agem sobre ele são representados em qual situação? Então, olha só, o que ele chama aqui, ele deu nome para todas essas coisas, né? Ele falou ele chamou de FB
olha só. Ele falou assim, ó, nesse esquema atuam forças F exercidas pelo bíceps. Então, o bíceps, ele forma, né? Ele aplica uma força F. Para você manter essa bola onde ela está, você precisa aplicar uma força para cima. O natural é que a força da gravidade empurre a bola para baixo. Se a bola não está descendo, é porque você está exercendo uma força. E essa força é para cima. Então, quem faz essa força é o bíceps. Portanto, existe uma força F aqui para cima, né? Fazendo com que essa bola não desça. Então, coloquei aí em verde essa força F, tá? Exercida pelo bíceps. Perfeito? Aí, só que aí ele diz o seguinte, ó. Existe uma força P exercida pela esfera sobre a mão. Onde que está essa força P? Aqui. É o peso da esfera que está pressionando a mão para baixo. Tá? Está forçando a mão a ir para baixo. E está aqui na ponta, né, sobre a mão. Existe também uma força exercida pela esfera sobre a mão, que ele chamou de FB. Deixa eu ver. P exercida a esfera sobre a mão, essa que é a P, né? FB, a força exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo. Então, o osso do braço, o braço é a parte de cima, né? Entre o cotovelo e o ombro. Esse osso, ele tem uma massa, tá? Se ele tem uma massa, ele está pressionando, ele está forçando o cotovelo para baixo. Então, eu tenho aqui uma força para baixo, que é a FB. Tá? Então, só vou colocar aqui os nomes, né? FB, F, P, com as respectivas cores, né? Então, o osso do braço força o cotovelo para baixo. E nós temos depois também o seguinte, e PA, que é o peso do antebraço. O antebraço fica entre o punho e o cotovelo. O antebraço, né, esse osso tem um certo peso, e esse peso está sendo exercido aqui, ó, para baixo. Então, é o peso, né, a força gravitacional do antebraço, que ele chamou de PA. E ele está perguntando qual desses itens aqui representa um esquema parecido com esse que nós estamos vendo, tá? Se a gente olhar aqui, quem que representa? É o item A, tá? Eu tenho aqui, então, a força F, que é exercida pelo bíceps. Temos aqui o peso, né, do osso do nosso braço, que é o FB, que eu coloquei em azul. Nós temos o peso do próprio antebraço, né, que eu coloquei em vermelho, vou deixar aqui em vermelho, e nós temos o peso da bola que está para baixo. E tudo isso está sendo sustentado unicamente pela força muscular do bíceps. Então, o diagrama de forças que representaria algo parecido com isso é esse, tá? Vocês podem perceber que segurar essa bola pode se tornar mais fácil ou mais difícil, dependendo de quais os ângulos que vocês estão falando. Então, supondo que essa bola seja bem pesada, o que acontece? Pode ser mais fácil manter ela desse jeito que vocês estão vendo, do que se você estivesse com a bola um pouquinho mais próxima do seu corpo. Por exemplo, que esse braço, ao invés de estar a 90 graus, estivesse assim, ó, com um certo ângulo. Você precisaria exercer uma força bem maior para manter esse sistema, caso você estivesse com o braço e o antebraço num ângulo mais reduzido, tá? Então, isso por quê? Porque você vai variando esse raio, né, em que vai sendo aplicada a força, tá? Quando você diminui o raio, aproximando o antebraço do seu corpo, você é obrigado a exercer uma força maior ainda, tá?
por isso que a parte difícil quando a pessoa faz uma barra, sabe? De fazer barra, a parte difícil é você depois desses 90 graus. É a parte mais difícil na hora de você fazer barra, né? De você se fazer exercícios. Por sinal, façam exercícios físicos, tá? Não se esqueçam. Vocês ficam em isolamento, né? Tem que fazer exercício. Agora, nós faremos um outro exercício. Ficou alguma dúvida, gente? Esse exercício que está na página 76. Então, ele está falando o seguinte, ó. Ele é da FUVEST, né? No sistema esquematizado, os corpos A e B, que são esses dois blocos, né, têm massas iguais e estão em equilíbrio sob a ação da gravidade. Então, a gravidade, a aceleração gravitacional está puxando eles para baixo. Um fio de comprimento 5 metros, que é o que está relacionando tudo isso, né, tem uma de suas extremidades fixas no ponto O. O ponto O, ele coloca aqui, né, qual que é o ponto O? Estão vendo? Esse daqui é o ponto O. E passa pela polia móvel P1, então esse fio, ele está fixo em O, passa pela polia P1, né, que ela é móvel, que sustenta o corpo A, que passa pela polia P2. A polia P2 é fixa, olha só, ela está presa no teto, né? O ponto de apoio O e o centro da polia P2 estão na mesma horizontal, então eles estão alinhados, tá? E ele fala até qual é esse comprimento aqui, qual é essa distância. É raiz de 3 metros, estão separados por essa distância, raiz de 3 metros. Em relação a essa linha horizontal, o corpo B fica suspenso por uma altura igual a quanto? Então ele quer saber qual é a altura que esse corpo B fica suspenso para manter esse conjunto em equilíbrio e em equilíbrio nessa situação que está demonstrada aí. Tudo bem? Nesse caso, o que nós temos? Quem está sustentando essas coisas é a tração. A tração, ela aparece aqui, ó. Tração T. A tração sobre a corda. Se a corda deixar de existir, esse conjunto deixa de se manter em equilíbrio. Porém, quando a gente faz um exercício assim, que eu tenho algo que não está completamente nem na horizontal, nem completamente na vertical, o ideal é nós fazermos uma decomposição das forças utilizadas, tá? E buscar algumas simetrias. Olha só o que eu vou fazer aqui. Essa polia, ela deve estar bem no meio aqui da nossa distância, né? Se você pegar uma corda e deixar um objeto, uma miçanga, por exemplo, correr, onde que ela vai parar? Ela vai parar bem no centro do fio. Ou seja, esse ângulo aqui, que nós podemos chamar de θ, será igual a esse outro ângulo que também chamaremos de θ. Tudo bem? Essa vai ser a nossa ideia. Por consequência, né? Então, isso daqui faz sentido. Esse objeto ele deixou cair, ele deixou ser caído, né, aqui, e ele acabou parando no meio. Tudo bem? E eu vou tentar identificar quais são as forças que aparecem aqui. Eu tenho essa força de tração, ela está sendo exercida pelas cordas pela direita e pela esquerda. Eu vou observar o seguinte: essa força de tração consegue ser decomposta numa componente
horizontal, que eu vou chamar de Tx, para uma das cordas e para outra também. Tem um outro Tx. Porém, essa componente horizontal, ela não atua no equilíbrio, tá? Elas se anulam. Então, ó, elas têm mesma intensidade, mesma direção em sentido oposto, elas acabam se anulando. Porém, a componente vertical, olha só, que eu vou chamar de TY, da corda da esquerda, ela não se anula com a da corda da direita. Elas se somam, elas se ajudam. Na vertical, elas estão as duas apontando para cima, tá? Então, o que que acontece? Só um momento. O que que acontece aqui? A componente vertical se ajuda, né? As componentes verticais se somam. Se somam, enquanto as componentes horizontais da tração se anulam. Ou seja, e como isso daqui está em equilíbrio, o que que nós temos? Se eu colocar o diagrama de forças aqui nesse corpo A, eu tenho essas duas trações puxando para cima e tenho, puxando para baixo, a força-peso do bloco A. Tá? Então, eu tenho aqui a força-peso do bloco A, puxando ele para baixo. Ou seja, qual é a situação que eu tenho? Se isso daqui está em equilíbrio, a condição de equilíbrio diz que se eu somar a força de tração, que no caso são duas trações, né, de um lado e do outro da corda, então duas vezes a tração na vertical, mais o peso, a força-peso do bloco A, se isso daqui está em equilíbrio, a resposta tem que ser zero. Se o peso está para baixo, o peso tem valor negativo. Até porque se eu somo duas coisas e o resultado é zero, um deles tem que ser negativo mesmo. Tá? E aí o que que eu percebo? Essa componente Y aqui que eu estou falando, né? Porque eu estou falando exclusivamente dessa componente Y da tração, né? O que que eu percebo? Eu percebo que ela é o cateto adjacente desse triângulo formado. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o TX e vou transferir aqui para cima, tá vendo? Ó, é o mesmo TX que eu escrevi em vermelho aqui embaixo, tá bom? É o mesmo, é só para formar o triângulozinho que eu quero. Qual que é esse triângulo? Então tem esse ângulo θ, né? Que eu não sei quanto que é, só para deixar claro. Então nós temos o quê? A tração na diagonal. Nós temos a componente x da tração na horizontal. E nós temos a componente y da tração na vertical, formando um ângulo θ com a corda. Então, o TY ele é o cateto adjacente desse triângulo. Cateto adjacente me lembra cosseno, tá? Então, o cosseno desse ângulo θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é a tração na corda. Ou seja, essa componente y, o TY, é igual a tração vezes o cosseno do ângulo θ. E sabendo essa informação agora, eu atualizo aquela minha equação que representa a condição de equilíbrio, que é essa daqui, ó, porque ele fala da tração, a componente y da tração, multiplicada por 2, menos a força-peso, tem que ser igual a zero. Ou seja, né, o que, que nós teremos? Nós teremos que duas vezes tração cosseno desse ângulo θ, menos o peso, a força-peso do objeto A. O que, que é a força-peso do objeto A? A massa do objeto A vezes a aceleração da gravidade.
tudo isso daqui tem que ser igual a zero. É essa equação que modela o equilíbrio desse objeto. E aí vocês pensam assim, mas qual que é esse valor, né? Quanto que tem que ser esse valor que estamos comentando, né? Eu preciso saber qual o valor desse cosseno. É isso que eu preciso saber. E eu ainda não sei, não é mesmo? Nós ainda não sabemos qual é o valor desse cosseno. Repara o seguinte, que aqui nós temos que juntar com a nossa tração. Observem agora o bloco B. O bloco B, ele tem o quê? Ele tem o peso do B puxando ele para baixo. Então, força, peso do B, puxando ele para baixo. Mas ela está sendo compensada pela tração na corda, mantendo essa situação em equilíbrio. Portanto, se eu observar o bloco B, o que a gente percebe? Né? Então, olha só, vou escrever aqui. Observando o bloco B, percebemos que a tração compensa o peso de B. Ou seja, a tração T é igual ao peso de B. Então, a tração é igual ao peso do bloco B. Mas o bloco B tem a mesma massa que o bloco A. Tá? Lembrem disso. Então, olha só, essa minha equação, que eu estou sublinhando em amarelo, que é a minha equação de equilíbrio, né? O que eu consigo fazer com ela? Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da minha letra, para que tudo caiba. Vou colocar aqui embaixo. Né? Então, olha só, esse peso de B está sendo compensado pela tração. Ou seja, a tração será equivalente ao peso de B. Sendo assim, na minha equação que eu coloquei aqui em amarelo, o que nós teremos? A tração igual ao peso de B, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, com T igual a M vezes G, por causa do bloco B, né? É isso que eu estou observando. Só melhorar aqui um pouquinho a letra. Então, com a tração igual o peso de B, igual a M vezes G, ao observar a nossa equação, nós temos duas vezes M vezes G vezes cosseno de θ é igual não, perdão, menos M vezes G tem que ser, de acordo com a nossa equação, igual a zero. Repare que nós temos a massa multiplicando todos os termos. Então, a gente pode cortar a massa. Tudo bem? Repare que nós temos o valor de G também multiplicado em todos os termos. Também podemos fazer isso. O que sobra? 2 vezes cosseno de θ menos. Se eu cortei esse M e esse G, significa que eu dividi por M, que eu dividi por G. Sobrou o número 1. Eu dividi M por M, que dá 1. G por G, dá 1. Tudo isso é igual a zero. Ou seja, se eu passo 1 para o outro lado, nós temos 2 vezes o cosseno de θ
é igual a 1. Então, o cosseno de θ é igual a meio. E aí eu preciso lembrar qual é daqueles ângulos notáveis que tem cosseno igual a meio. Tá? Nesse exercício, reparem, eu precisava saber isso. Significa que o ângulo θ que nós estamos falando é igual a 60 graus, porque o cosseno é igual a meio se o ângulo for 60 graus. Tá? Então, eu agora sei qual é o ângulo que esse negócio aqui tá, tá formando. Lembra qual que é a pergunta do exercício? Qual é o valor de H, daquela alturinha que o bloco B tem? E aí, o que nós faremos para encontrar isso? Nós faremos o seguinte: lembrem que o enunciado falou que no total, o fio tem 5 metros. Tá? No total, o fio tem 5 metros. Então, o que eu vou observar aqui? O fio ele está preso no ponto O, tem uma certa distância aqui. Chega na polia P1. Depois, mais uma certa distância, que chega na polia P2. E depois mais essa altura Hzinho, que é o que eu quero. Se eu somar, todas essas distâncias tem que dar 5 metros. Tá? Que esse é o total do tamanho do fio. Então, se eu somar todas essas distâncias, tem que dar 5 metros. Aqui, esse ponto é o ponto P1, né, que ele falou. Então, se eu somar a distância do O até o P1, mais do P1 até o P2, mais o H, terei 5 metros. Muito bem, como que nós faremos isso daqui, então? Eu sei já que essa distância que eu vou colocar em verde vale raiz de 3, porque o enunciado falou. E eu sei uma outra coisa, que esse ângulo θ aqui, ele tem um valor que é 60 graus. Tá? O que eu percebo aqui? Que eu consigo dividir isso daqui em triângulos, tá? E ao dividir em triângulos, eu consigo saber algumas informações. Então, por exemplo, isso daqui que eu estou desenhando em vermelho vale metade de raiz de 3. Se o comprimento total era raiz de 3, isso daqui vale raiz de 3 sobre 2. Sabendo esse cateto oposto e sabendo o ângulo, quando eu falo cateto oposto, eu lembro de seno, tá? O seno de 60 graus é igual o cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que eu não sei quanto que é, tá? Não sei quanto que é ainda. Coloquei aqui um H. Só que eu sei o seguinte, o seno de 60 graus, ele tem um valor. Quanto que ele vale? Vale raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do seno de 60 graus. Sendo assim, o que nós temos? Raiz de 3 sobre 2 dos dois lados da equação. Tá? Eu posso pegar o H, que está aqui dividindo, e passar ele multiplicando. Talvez seja melhor se nós fizermos isso. Tá? E aí, o que nós teremos? Raiz de 3 sobre 2 igual. Acho que está muito pequena a minha letra. Raiz de 3 sobre 2 igual H vezes raiz de 3 sobre 2. Corta a raiz de 3 sobre 2 dos dois lados. Significa que o H vale 1. Então, perdão, aqui eu escrevi H, mas eu vou mudar de nome, tá? Vou chamar de X.
porque eu estou medindo isso daqui. E aí ele já chama outra coisa de H. Então, tenho que trocar esse nome aqui, vou chamar de X. Pronto. X vale 1 metro. Ou seja, é a hipotenusa desse triângulo. E aí, o que eu tenho? Se o x vale 1 metro, desse outro lado eu tenho x novamente, mais 1 metro. Se eu somar x com x mais h, tem que dar 5 metros. Então, x mais h, sendo h esse comprimento aqui, tem que dar 5 metros, que é o comprimento total do fio. O x vale 1, então nós temos que do 1 mais 1, 2, 2 mais h é igual a 5, significa que o h vale 3 metros. E esse é o comprimento desse h. Esse daqui é um exercício difícil, podemos dizer, né? Ele exige muitas voltas e no final ele acaba perguntando algo envolvendo geometria, tá? O que era importante aqui era lembrar que isso daí só era possível porque a gente conhece quais são as condições de equilíbrio. As condições de equilíbrio é que essas forças sejam iguais a zero. Repara que aqui eu ainda não estou falando do tal do torque que eu havia comentado. Ele está ainda falando sobre um equilíbrio dinâmico. Em princípio, esse cubo ele pode estar girando, não há nada que nesse momento esteja impedindo isso, tá? Se ele estiver girando, não implica em nada no meu exercício, não vai alterar a situação. Então, essa foi a situação de equilíbrio. Repara que o tamanho do cubo não foi importante para a nossa resolução. Não sei se esse cubo era grande, se ele era pequeno, ou o que está acontecendo com ele. Sei que não era importante para a nossa resolução. Já nos exercícios que nós faremos a seguir, esses tamanhos começarão a ser relevantes, tá? Então, por favor, deem uma olhada na página 79. E agora eu vou pedir uma ajuda para alguém. Só um momentinho. Tive uma falha aqui na gravação. Bom, nós conseguimos reduzir o corpo extenso e observar as forças sobre ele, né, ao seu centro de massa. Então, é possível reduzir um corpo que é extenso a um ponto. Que ponto é esse? É o centro de massa. O centro de massa é aquele onde também é chamado de centro de gravidade, tá? Quando vocês estudam geometria, por exemplo, vocês estudam triângulos, vocês têm algumas medidas, como, por exemplo, o encontro das bissetrizes, o encontro das medianas, aí eles têm nomes, como, por exemplo, baricentro, incentro e coisas do tipo, né? É basicamente onde você consegue equilibrar um objeto. Um triângulo, ele tem uma distribuição de massa irregular.
Mas o que nós faremos aqui, a maioria das vezes serão barras, onde a distribuição é regular. E aí o seu centro de massa, o seu baricentro também, coincidem com o centro geométrico, tá? Com o centro do objeto. E aí ele está falando o seguinte: um menino de 40 quilogramas decide subir na extremidade direita da gangorra. Qual a distância desse menino? A qual distância esse menino deve posicionar seu amigo de 50 quilogramas para que a gangorra permaneça na posição vertical? Então, olha só, Manu, vou refazer o desenho aqui. Na verdade, eu vou aproveitar o desenho do exercício e dizer o seguinte: bom, eu tenho esse menino aí de 40 quilogramas, ele sobe na extremidade direita, não é mesmo? Você concordaria se eu dissesse que o peso dele exerce, então, uma força, só um momento, exerce uma força sobre essa gangorra que tem mais ou menos esse vetor aqui, ó, que eu estou desenhando em vermelho? Nesse ponto de apoio aqui, porque tem esse ponto de apoio da gangorra, né? O que vai estar acontecendo com as forças nesse ponto de apoio? Eu tenho aqui o peso da própria barra, que é a própria gangorra. Mas esse peso está sendo compensado pela força normal, tá? Então, eles não vão contribuir para que essa barra comece a girar. O que o exercício quer é que essa barra não fique girando, tá? Em cima desse eixo. Então, as forças que estão sobre o eixo, elas não contribuem para o giro. Posso até escrever isso daqui, tá? As forças sobre o eixo não contribuem e também não atrapalham o giro, tá? E elas acabam, né, se cancelando aqui. E aí eu preciso colocar o menino é mais pesado, esse segundo menino é mais pesado que o outro. Você acha que eu devo colocar esse outro menino de 50 quilogramas mais próximo do centro de rotação ou mais afastado do centro de rotação? Lembrando que o centro de rotação é esse eixo em que a barra está apoiada, a gangorra está apoiada, né? É esse ponto que vai girar. Eu devo estar mais próximo ou mais afastado desse centro de rotação, Manu? Para que ela não gire, né? Para que ela não fique rotacionando. O que você acha? Então coloca ela mais travando, tudo bem. Tem que ficar mais próxima, não é mesmo? Qual é a ideia? Se eu não quero que isso daqui gire, eu quero que os torques sejam nulos. Ó. O torque, que é a força aplicada numa barra, seja nula. Como esse menino tem uma massa maior, ou seja, ele aplica uma força grande, eu preciso que, para que esse torque seja igual o do outro menino de 40 quilogramas, que esse raio diminua. Então, se o menino aplica uma força maior por ser mais pesado, mais massivo, eu tenho que diminuir esse raio para que esses dois torques sejam iguais, né? Repara que o menino F1, então, aí eu vou colocar aqui o F2, vou colocar aqui, ó. Como você comentou, ao invés de estar na extremidade, mais próximo do eixo de rotação. O menino F1 obriga a barra a girar nesse sentido aqui que eu estou colocando. Tá? Um sentido chamado de horário, que a gente convenciona como sendo positivo.
Já o menino F2 obriga a barra a girar nesse outro sentido, ó, que é o sentido anti-horário, que a gente convenciona como sendo negativo. O que nós teremos aqui? A soma dos torques. O torque do menino 1 mais o torque do menino 2, para que a barra não gire, tem que ser 0. O torque do menino 1 é positivo, porque ele está girando no sentido horário. E o torque do menino 2, negativo, por estar no sentido anti-horário. Deixa eu ver uma coisa. Seu Wi-Fi está com problemas? Tudo bem, Manu. Eu vou. Então, eu vou terminar esse exercício, aí eu chamo outra pessoa. Então, aqui eu vou colocar os torques, vai ser o peso do menino 1, que a gente chamou de F1, vezes o raio da alavanca, menos o peso do menino 2, que a gente chamou de F2, vezes o raio da sua alavanca, igual a 0. Esse F1 é a massa do menino 1, vezes a gravidade. Então, massa vezes gravidade, vezes a gangorra tem 2 metros. O menino está a 1 metro de distância do eixo de rotação, porque ele está na extremidade direita. Então, o raio vai ficar igual a 1 para o primeiro menino. Menos F2, que é a massa do menino 2, vezes a gravidade, vezes o raio 2, que eu não sei quanto que é a pergunta do exercício, onde que o menino tem que estar posicionado. Substituindo os valores, o que nós temos? A massa do menino 1 é igual a 40, vezes a gravidade, vezes o seu eixo de rotação, né, o seu braço de alavanca, que é 1, menos a massa do menino M2, o menino 2 é 50 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, né, o G, que eu esqueci de substituir aqui, né, então o G vale 10, vezes o raio da alavanca, que é o R2, e tudo isso tem que ser igual a 0. O que nós temos aqui é o seguinte, 400, né, que é o 40 vezes 10, menos 500 R2 é igual a 0. Eu passo 400 para o outro lado, então 500 R2 negativos é igual a 400 também negativos. Se eu tenho negativo dos dois lados, posso multiplicar os dois lados por menos 1, deixando ambos positivos. Então, o R2 é igual a 400 sobre 500. Posso cortar um zero com um zero, outro zero com outro zero. 4 sobre 5, né, 4 quintos. 4 quintos dá exatamente 0,8 metros, que é ao 0. Deixa eu só ver uma coisinha. Não dá 0,8? Ah, dá 0,8. Perfeito. E aí vamos ver a pergunta. Qual a distância desse menino deve se posicionar do seu amigo? Então, olha só, esse valor é o R2, que é a distância até o eixo de rotação. Só que o menino está a 1 metro do eixo de rotação, né? Então, temos aqui a barra, o centro da barra. Um menino está aqui numa distância a 1 metro. O outro menino, do eixo de rotação, né? O outro menino está numa distância 0,8 metros. Qual é a distância entre os dois meninos, né? 0,8 mais 1. Então, a distância total entre as crianças, chamar de x, é igual a 1,8 metros. E estaria resolvido, assim, o exercício. Tá?
Então, a gente só precisou aplicar a condição de equilíbrio, indicando o que estaria acontecendo aqui. Agora, faremos o exercício 3, referente ao mesmo módulo. E está na página 80. Esse exercício 3, então, ele está na página 80, e ele é da VUNESP, e aí eu vou chamar outro ser humano aqui para conversar. Por favor, Larissa. Oi, tudo bom com você? De haver erros, né? Mas vamos tentar fazer. Então, olha só. Durante, né, o processo de transporte de uma viga de aço para o alto de um edifício em construção, o operador do guindaste interrompeu a subida dessa viga, mantendo-a suspensa em repouso horizontal. Aí ele coloca no exercício aonde que a barra está presa, né? Ela está presa no centro da viga. É uma coisa que faz muito sentido. Para você, senão ela vai subir torta ou algo do tipo. Então você tenta colocar bem no centro da viga. Só que assim, o centro de massa dessa viga não coincide com o centro geométrico. Por exemplo, essa viga ela pode ter uma quantidade maior de metal para o lado direito do que para o lado esquerdo. Pode ser que tenha, sei lá, parafusos a mais do lado direito do que do lado esquerdo. Enfim, alguma coisa faz com que o seu lado direito seja um pouco mais pesado que o lado esquerdo. Ela não é homogênea. Então, por isso, não vai coincidir com o centro geométrico. E aí foi necessária a ajuda de operários que puxavam a viga para cima com auxílio de uma corda guia. Então, o que, que eles fizeram para ajudar? Ó, se o lado direito é mais pesado, algumas pessoas ficaram aqui do lado direito com uma corda puxando esse lado para cima. Tá vendo? Para que ela estabilizasse na horizontal, já que esse lado aqui direito, né, ele é um pouco mais pesado. Sabendo que o peso da viga, né, então que a força gravitacional da viga é 8 quilonewtons, então já vou até escrever aqui que a força-peso da viga, força-peso, é igual a 8.000 newtons, tá? 8.000. A intensidade da força F dos operários que estavam no chão para manter a viga estática, como mostrado, deve ser quanto? Aí eu te pergunto o seguinte, aonde que eu devo colocar essa força-peso de 8.000 newtons? Aqui na viga. Em que ponto da viga que eu devo colocar essa força-peso de 8.000 newtons? Essa é a primeira pergunta. Perfeito. No centro de massa. A gente sempre consegue concentrar as forças num objeto no centro de massa dele. Então, se eu tenho que colocar essa força de 8.000 newtons, que é o peso dela, FP, é aqui no centro de massa. Perfeito. Maravilhoso. E aí, que mais de forças nós temos aqui? Você concorda que esse guindaste está exercendo uma força nessa viga? Eu escrevo aonde essa força que o guindaste está exercendo sobre a viga? No cabo de aço.
Vou até escrever aqui, vou chamar de FC, F do cabo, sei lá. E aí, uma outra força que está mais óbvia aqui é a força F que os funcionários estão fazendo, não é mesmo? Porque já está no desenho. Concorda? E aí, o que, que nós temos aqui? Nós queremos colocar as condições de equilíbrio. A gente tem que estabelecer uma relação. Qual que normalmente é a relação? É o ponto onde esse objeto estaria rotacionando. Onde você acha que seria o ponto onde esse objeto teria a tendência de rotacionar? Em qual desses pontos do desenho? Que essa viga teria a tendência de girar e não ficar na horizontal? No ponto B? Não, no ponto B, como que seria? Ela, a partir do ponto B, ela iria subir ou, sei lá, ela ia fazer assim ou assim? Será que é no ponto B que ela iria girar? Ah, sim, isso é verdade. Realmente, muito bom. Só que olha só, se eles estiverem fazendo, vamos supor que eles estiverem fazendo uma força muito, muito grande. Você concordaria se eu dissesse que o que aconteceria é o seguinte, ó? Então eles estão fazendo uma força extremamente grande. Realmente esse ponto ele ia elevar. O ponto B ele ia subir, não é mesmo? Só que você concordaria se eu dissesse que o ponto A iria abaixar? Caso eles exercessem uma força muito grande a ponto do ponto B subir? O ponto A não iria abaixar? Né? Porque eu tenho o cabo aqui, não é verdade? No centro. Concorda comigo? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, poderia se pensar isso daqui de outras formas, né? Mas o que, que nós poderíamos também dizer assim, eu acho que, né, faz sentido a gente colocar isso daqui no centro, porque eu tenho esse cabo que está puxando, na ausência da força dos funcionários, ela ia girar em cima desse eixo O. Com os funcionários puxando, a ideia é compensar, e aí esse eixo O não vai mais girar, né? A viga não vai mais girar em cima do eixo O. Aí, vamos ver então o que nós temos aqui. Os funcionários, eles tentam fazer com que, porque a viga ela iria cair para a direita, né? Ela ia girar a partir do centro O para a direita. Então, os funcionários tentam fazer ela girar assim, ó, nesse sentido, que eu coloquei em verdinho. E a força-peso teria tendência de fazer ela girar nesse sentido contrário. Você concorda comigo? A força-peso aqui da viga, né, no centro de massa, não teria tendência de fazer a parte direita cair, ou seja, girar nesse sentido que a gente chama de horário? E aí os funcionários compensam tentando fazer ela girar no sentido anti-horário para ela ficar na horizontal? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, o que nós teríamos aqui? Anti-horário a gente chama de negativo, né? E o horário de positivo, embora seja só uma convenção. Então, a soma dos torques, lembrando que torque é força vezes esse braço de alavanca. Mas se eu somar os torques, então aqui, por exemplo, é o torque do peso da viga. Então, eu vou chamar de torque do peso, tá? Mais o torque dos funcionários tem que ser igual a zero. Ou seja, os funcionários compensam o giro da viga. E aí, quem aqui fica positivo e quem fica negativo? Mesmo? Isso. Perfeito. Que no caso, o que gira no sentido horário é o peso, né? Da viga. Então, eu coloco aqui a força-peso da viga.
Então, força, peso da viga, vezes esse braço de alavanca, menos a força que os funcionários exercem, vezes esse braço de alavanca. Tudo isso tem que ser igual a zero para que a situação seja de equilíbrio. Qual o valor da força-peso, por favor? 8.000, né? Embora ele peça depois, agora que eu vi, ele, no enunciado, nas alternativas, ele coloca em kilonewtons, né? Então eu passei para newtons meio que à toa. Depois eu vou ter que passar para kilonewtons também, mas agora já fizemos, a gente mantém, né? O raio, quanto que vai ser esse raio de alavanca? Esse braço de alavanca? Ou seja, esse braço que está fazendo com que a viga tente girar. No caso, para o peso, né? Cada um tem seu próprio braço de alavanca. Cada força tem seu próprio braço de alavanca. Vai ser a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Em cima da onde que essa viga estaria com a tendência de rotacionar. Não é onde está preso o cabo? Né? Aqui eu poderia colocar também a força do cabo. Eu vou até fazer isso, só para mostrar o que aconteceria, tá? Porque o cabo também está aí, não é mesmo? Então eu vou fazer o seguinte, só para deixar mais claro até, eu teria aqui também a força do cabo vezes o raio, né, esse braço de alavanca do cabo. Então eu vou colocar assim. Aí você vai ver o porquê. Então olha só, esse raio 1, o centro, o ponto de rotação não estaria no ponto O? De acordo com o desenho, qual é a distância entre o centro de massa de aplicação da força, né, peso, e o ponto de rotação, que é o O? 0,5 metros. Posso colocar assim, ó, desse jeito? Meio. Então, menos a força dos funcionários vezes qual é o braço de alavanca dos que os da entre a aplicação da força dos funcionários e o eixo de rotação. 2, que é o meio metro, mais o 1,5, não é mesmo? Perfeito. E aí, você viu que eu estava meio que ignorando a força do cabo, não é verdade? Por que que eu estava ignorando a força do cabo? Olha só, eu não sei a força do cabo, mas ela tem um valor, tudo bem? Ela tem um valor provavelmente muito grande. Mas qual é o raio, qual é a distância entre o ponto de aplicação da força do cabo e o eixo de rotação? Nenhuma, é zero, né? Não é mesmo? Que entra naquilo lá que eu havia até comentado com a Manu, que as forças aplicadas em cima do eixo de rotação não contribuem para que ela gire nem para um lado nem para o outro, não é mesmo? É por isso que se eu seguro um objeto no seu centro de massa, ele não gira nem para um lado nem para o outro, porque aquele seria o centro de rotação, o centro geométrico, né? Seria o centro de rotação. Então, tudo isso é igual a zero, e aí esse trecho aqui vai zerar, né? E então, temos esse exercício aqui, 8.000 vezes meio dá 4.000, né? 4.000 menos f vezes 2 é igual a zero. Quanto que tem que ser o valor de f, por favor? Quanto que seria o valor de f? Só me diz. Dois mil. Exatamente, né? Então, f
igual a 2.000 newtons, ou 2 kilonewtons. Então, quanto que tem que ser o valor de F para que o dobro dele compense esses 4.000 newtons, né? Alternativa B. Tá bom? Muito obrigado, Larissa, pela sua contribuição. Fez sentido? Então, excelente. Muito obrigado. Então, vejam só, gente, os exercícios envolvendo equilíbrio, eles meio que são repetitivos no sentido de que a gente sempre aplica a condição de equilíbrio, que a soma dos torques deve ser nula. Eventualmente, o que você tem? Uma situação como essa, em que o centro de massa não coincide com o centro geométrico, que você tem mais do que uma distância envolvida, tá? Que você tem algumas forças envolvidas e coisas do tipo. Mas é só seguir esse padrão de pegar, encontrar os torques e igualar a zero. Tá? Soma todos os torques e iguala a zero. E deixe-me ver. Só um momento. Só me dei um segundo para eu verificar aqui uma coisinha sobre a nossa matéria, sobre onde estamos, né? Tá. Bom. Aí farei mais um exercício envolvendo isso tudo. Um exercício que, de novo, vai ser uma situação muitíssimo parecida, porém, com um fatorzinho de complicação aqui, tá? Um pequeno fator de complicação. Aí é o exercício número 5 na página. Deixe-me ver. E aí, feito isso, a gente encerra o assunto. Na página 84. Então, por favor, página 84. Exercício. Esse exercício, ele é ainda a mesma coisa. Ele se refere a condições de equilíbrio. Em princípio, não muda muita coisa. A gente vai ter que ver quais são os torques envolvidos, quais são as forças envolvidas e simplesmente igualar a zero, tá? Então, ele está falando o seguinte aqui. Uma barra, a barra indicada na figura, é presa de forma articulada no teto. Então, o teto é o ponto onde ela está livre para girar, como se fosse um pêndulo. E ela é composta por dois segmentos, segundo o exercício. O primeiro, que é o segmento AB, que possui 4 kg de massa e 10 centímetros de comprimento. Então, esse exercício ele já se torna difícil, né, um pouco mais difícil, porque nós temos diversas informações já de cara. Então, ele falou que esse ponto AB, vou colocar aqui em vermelho as informações. Então, de A até B são 4 metros. Não, perdão, 10 metros. E uma massa total de 4 quilogramas. Então, vou colocar aqui uma...
10 metros, colocar uma setinha aqui para me orientar, né? E eu tenho massa total de 4 quilogramas. E aí depois existe um outro trecho, que é o trecho BC, que possui massa de 2 quilogramas e apenas 2 metros de comprimento. Então, farei aqui com outra cor. Então, eu tenho 2 metros de comprimento apenas. E massa, né, essa massa BC, igual a 2 quilogramas. E aí, sobre a extremidade da barra, atua uma força horizontal para a direita de 35 newtons, que está desenhada aí no exercício. Se a barra está em repouso, a tangente do ângulo θ que ela faz com a vertical vale quanto? Então, ele quer saber qual é a tangente desse ângulo. Repara que nós temos muitas informações aí. Tá? Muitas informações. Primeiro, o que nós poderíamos dizer aqui? Nós poderíamos dizer que esse negócio aqui, ele até forma um triângulo, não é mesmo? Com essa barra. Que o comprimento total da barra vai ser 12 metros. Tá? Isso nós conseguimos dizer, por exemplo. Vai ser 12 metros. Nós conseguimos dizer também o seguinte, que a barra, no total, né, de forma total, ela vai ter uma massa de 6 quilogramas, apenas somando essas massas, não é mesmo? E que ela vai ter como se fosse 2 centros de massa. Reparem, o peso do primeiro trecho vai estar aplicado aqui, ó. Esse daqui é a força peso 1. Vou chamar de P1. Vai estar aqui, no centro geométrico desse primeiro trecho, que tem massa de 4 quilogramas. Repara que não é bem distribuída essa barra. Então, aqui eu vou ter um peso que é M vezes G, que nesse caso é quanto? Esse primeiro trecho de A até B tem massa igual a 4 quilogramas e a gravidade vale 10, então temos 40 newtons, esse P1. E nós vamos ter um outro trecho, que eu vou chamar de P2, que é do trecho BC, que essa massa de... e vai ter um peso P2, né? Que essa massa de 2 quilogramas vai exercer um peso nesse centro aí, entre B e C, de 20 newtons. Então, 20 newtons estão sendo aplicados no centro aí desse trecho BC. Tá bom? E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que separar esse exercício em duas situações, basicamente. Nós temos que separar ele num eixo X e num eixo Y. Então, no eixo X, o que atua sobre ele? É isso que a gente vai ter que tentar entender, tá bom? E depois o que atua sobre ele no eixo Y. Muito bem. Se eu olhar aqui, a única força que aparece no eixo X é a força F, que vale 35 newtons. Essa força aparece aqui na direção X. E na direção Y, nós temos essas duas forças, a P1 e a P2, não é mesmo? Só que o que acontece? Eu não consigo relacionar esse trecho X com esse trecho Y sem levar em conta esse ângulo que ele está descrevendo, tá? O que eu percebo? Que, embora eu observe assim, na horizontal parece que só tenho essa força, né? Mas lembrem que essa força-peso, ela consegue ser decomposta, tudo bem?
como que nós faremos isso daqui? A gente vai decompor e ver o que, que acontece com onde estão as resultantes dessas forças. O que, que a gente percebe? Eu tenho as forças apenas em X e apenas em Y. Aí agora eu tenho que identificar quais são esses comprimentos, quais são esses braços dessas alavancas. E isso que vai influenciar a minha conta. Eu tenho aqui, por exemplo, o ponto onde está sendo aplicada a primeira força, que é a força P1. E eu tenho esse ponto onde está sendo aplicada a segunda força, que é a força P2. Essa força P1, ela está sendo aplicada se eu levar em conta a horizontal, por exemplo, ela está sendo aplicada aonde? Essa é a minha intenção. Eu não sei qual é o comprimento desse triângulo aqui que eu... Reparem que a gente acabou desenhando aqui alguns triângulos, né? Então, eu tenho uma série de triângulos aqui que estão sendo desenhados. Eu consigo pegar esse e observar o quê? A hipotenusa desse triângulo vale 12, que é o comprimento total da barra. Esse valor y, então, o valor y é o cateto adjacente. Adjacente me lembra cosseno. Então, esse comprimento y, né, na vertical, será 12 vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Por que 12 vezes o cosseno? Então, 12 vezes o cosseno de θ. Porque eu estou olhando para o cateto adjacente. Cateto adjacente me lembra cosseno. Já esse outro comprimento, na horizontal, vai ser ele está oposto ao ângulo θ. Então, é 12, que é a hipotenusa, vezes cateto oposto, me lembra seno, vezes o seno do ângulo θ. Então, isso daqui, em princípio, é geometria apenas, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Somar os torques, igual em qualquer uma das outras situações. Então, a soma dos torques tem que ser igual a zero. Qual que é a soma dos torques? Esse P1, por exemplo, vezes o ponto na horizontal que ele está sendo aplicado. Vai ser quanto? 5 vezes o seno do ângulo θ. Por que 5? Porque eu não estou pegando a barra inteira. Eu estou pegando esse ponto de aplicação, tá? Aqui, o ponto de aplicação dessa força P1, que está na barra distante a 5 metros. Sendo assim, esse comprimento em verde que eu estou colocando será, estou relacionando com o cateto oposto, né? Esse verde é oposto ao ângulo θ, então, cateto oposto me lembra seno. Então, o 5 vezes seno de θ é o raio dessa alavanca. E aí, eu somo com... Vou seguindo fazendo a mesma coisa. 20 vezes. 20 é a força P2. Ela está sendo aplicada em qual ponto? 11 da barra. Porém, se eu pego somente o valor na horizontal, o que nós temos? 11 vezes seno do ângulo θ. E eu tenho a força aqui de 35, né, menos 35, vezes 12, que é a barra completa, vezes o cosseno do ângulo θ. E tudo isso tem que ser igual a zero. Só como nós estamos terminando a nossa aula, né? O que nós teremos aqui é basicamente o seguinte: se eu fizer toda essa conta, né, o valor de P1, etc., eu terei 420 seno de θ igual a 420 cosseno de θ. Tá? 420 com 420 eu corto. Nós teremos que o seno será igual ao cosseno. Quando o seno é igual ao cosseno, a tangente é igual a 1. Estamos falando do ângulo de 45 graus.
Então, aqui, alternativa D. Tangente igual a 1. É isso, deu nosso tempo, né? Espero que tenha feito algum sentido isso daqui para vocês e nós nos vemos na próxima aula, em que nós terminaremos a frente com a aula de estática, tá? De eletrostática. E aí a gente termina essa apostila e na outra semana já faremos a apostila número 3. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, eu que agradeço. Depois tentem fazer esse exercício aí.